todos ficaram. Mas os que antecederam Elimeleque, quer dizer, o tataravô ou o vô de Elimeleque, não teve medo. Ele foi o primeiro, segundo os historiadores, a colocar o pé no Mar Vermelho, quando ele foi aberto por Moisés. Então essa não era uma descendência qualquer. Ele vinha de uma descendência que acreditava. Por exemplo, eu tenho os meus 3 filhos. Eu ponho na mente deles o que Deus já fez na minha vida, os milagres e por que eles devem adorar o único Deus. Não era diferente dos judeus fazendo assim também com os seus filhos. Então por que Elimeleque, na hora que a situação aperta em Belém de Judá, ele vai fugir para um lugar que não tinha nada a ver? Porque faltou o quê? Fé. Faltou fé. Sabe por quê? Porque ali já tinha sido dada a lei para eles. E uma das partes da lei, que Deuteronômio 28 fala assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo que ele vos mandar, bendito será você no campo, bendito será você na cidade, bendito será onde você for. Tudo vai ser bendito na tua vida. E as bênçãos do Senhor virão, te perseguirão, te alcançarão. Então é o lugar ou é a fé? Por que ele saiu do lugar? Por que ele saiu do lugar? Então você vê que Elimeleque, ele começa a errar aí. Ele começa a errar nesse momento. Então Belém, o significado de Belém é o quê? Casa do pão, tá? O nome Belém significa casa do pão. Elimeleque sai de lá. Isso, gente, trazendo aqui agora para uma revelação, o ambiente que o aproximava de Deus, que aproximava aquela família de Deus, era Belém, não Moabe. O ambiente que hoje nos aproxima de Deus, por mais que hajam críticas sobre esse ambiente, ainda é a igreja do Senhor. Você não vai encontrar no açougue falando tanto da palavra de Deus. Você não vai encontrar no supermercado falando da palavra de Deus. Você não vai encontrar na farmácia falando da palavra de Deus. Mas você só vai encontrar na igreja a palavra de Deus sendo pregada nos louvores, nas orações, agora no que está acontecendo. Então, quantos estão dentro da casa do pão, Belém, igreja, e não confiam mais na provisão? Não tenha fé dos teus patriarcas. Já viram milagres acontecendo, já viram o poder de Deus, sabe do que Deus é capaz de fazer, mas quando a situação aperta dentro da igreja, o que eles fazem? Vou para Moabe. Lá tem o melhor para mim. Você sabia que Elimeleque sai com a sua mulher e ele sai bem sucedido? Ele não sai pobre de Marredeci não, tá? Ele sai bem de situação, ele sai de Belém de Judá bem de situação. É importante enfatizar sobre isso. Agora, o problema não está em Belém. O problema estava em Elimeleque. Porque ele já não achava mais aquele lugar suficiente para ele. O perigo de deixar a casa do pão é esse. De acontecer o que aconteceu na vida de Elimeleque. Malom e Quilion. Vamos aí para, continuando em Ruth 1, versículo 3 e 5, diz assim, ó. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. O nome de uma era Orfa e o nome de outra era Ruth. Além deles terem ido para fora, eles foram misturar os filhos com alguém que não vivia os princípios de Deus.
Quantas pessoas saem da casa do pão, saem da igreja e começam a envolver a sua geração com aquilo que não vem da parte de Deus? Pastora, a senhora está aqui trazendo preconceitos? Não. Mas quem aqui quer casar sua filha virgem com um traficante? Erga tua mão. Ninguém. Por que Deus pode pegar a filha dele virgem e casar com outros que se deitam com outros deuses? Nós sempre vamos querer para os nossos filhos. Deus ama a terra inteira. Ele ama o mundo. Ele morreu para que o mundo fosse salvo. Mas você sabe que tem filhos dentro da sua casa que ouvem mais sua voz do que outros. Existe isso, gente. Não é que você ame mais um do que o outro, mas é importante que se você tiver a vontade de entregar a sua filha virgem, você quer entregá-la para um homem que seja no nome de Jesus, né, gente? Virgem, trabalhador, honesto, não precisa ser rico, mas precisa ter vontade de crescer na vida. Você quer entregar seus filhos nas mãos de quem você olha e fala assim: aquele tem destino, ali ele tem futuro, ali ele tem destino. E Deus não era diferente. Mas o que Elimeleque faz? Elimeleque vai para um lugar onde ia dar tudo errado. A probabilidade de dar errado já era o erro. Então quando Elimeleque deixou de honrar e confiar a sua geração, os seus filhos começaram a correr risco por ter influência daquilo que não era bom para eles. Gente, não é preconceito, mas é mais fácil você criar seu filho aqui no Parque Mambucaba e a sua filha tem mais chance de crescer e de arrumar alguém que não seja, são chances, tá? Toda regra tem sua exceção. Mas tem mais chance de arrumar alguém que não seja do tráfico do que você ir lá pra dentro de uma favela da pesada e colocar sua filha lá. Porque o meio ajuda a influenciar. Por isso que Deus falou que nós temos que ser o quê? Uma noiva santificada. Uma noiva o quê? Santificada. Isso significa que é uma noiva separada. É separada, não é junto. Esse é o desejo que ele tinha sobre a vida de Elimeleque. Mas Elimeleque, ele busca viver a própria vontade. Sabe aquelas pessoas que quando entram na casa de Deus, elas entram só para receber, mas na hora que a situação aperta um pouquinho, elas pisam naquele lugar? Talvez tenha sido. Elimeleque era um homem bem-sucedido, vinha de uma geração muito bem-sucedida, com promessa para um reino eterno. E aquilo não era o suficiente para Elimeleque, por isso ele vai para Moabe. Mas vamos lá. Quando você deixa de honrar, de confiar, a sua geração corre grande perigo. É verdade. É verdade. Por isso que eu amo o hino da Damares, que fala assim, eu sempre falo isso daqui. É aquele pedacinho assim: me lembro muito bem de onde ele me tirou, um projeto falido que ele investiu. Ele investiu. Eu sei que projeto falido eu era antes de estar na casa do Senhor. Não é porque eu estou aqui na frente pregando não, gente. É porque eu sei o que eu poderia ser e o que eu estava me tornando antes de voltar para os braços de Jesus. Então, o que te protege? Humildade e gratidão. Duas vacinas que você não pode deixar de tomar na casa do Senhor, tá bom? Humildade e gratidão. Tem essa vacina sempre viva em você, tá?
Então as primeiras lições até aqui agora esse momento foram o quê? Exerça a fé dos patriarcas, porque se Elimeleque tivesse exercido a fé, ele não tinha parado onde ele parou. Segunda lição, dias difíceis passam, mas nós temos que enfrentá-los de frente. Vocês vão ver por que tem que se enfrentar de frente. Porque todo mundo que continuou em Belém de Judá ficou bem sucedido. E ele que saiu, vamos ver como é que ele voltou. Ele voltou não, né? Ele nem voltou, ele foi morto e enterrado ali, né? Ainda deixou a mulher sem nada, os filhos mortos. Olha só que situação terrível. Vamos lá. Com a terceira lição, princípios quebrados geram resultados de dor. Toda pessoa que desonra pai e mãe, eles vão sofrer. É princípio, honrar pai e mãe é princípio, né? Ser submissa ao marido é vontade às vezes? Não é, mas é o quê? É um princípio que Deus colocou. O marido amar a sua esposa como Cristo amou e se entregou por ela, pela igreja. É difícil? É, mas tem que fazer. É por aí que a sua vida começa a dar certo. Então honra, princípio. Semear e colher, princípio. Lealdade, princípio. Nós vamos ver muito isso aqui em Ruth. Aí, a parte 2 agora é em Ruth 1, capítulo 1, do versículo 8. Vamos lá no versículo 8. Disse Noemi às suas noras. Agora, gente, olha só o cenário. Elimeleque tinha morrido, seus 2 filhos tinham morrido. Elimeleque, antes de morrer, perdeu tudo, ficou na miséria, ficou sem nada, procurando o que fosse bom para ele acabou sem nada. E o pior, deixa sua esposa Noemi sem nada, inclusive sem netos, sem ninguém para cuidar dela. Olha só a situação de Noemi pelo que Elimeleque fez. Mas Deus não dorme com quem é justo e fiel. Quem morreu? Elimeleque. Quem está viva? Noemi e suas 2 noras. Olha só que lindo. Aí olha lá, vamos só para vocês entenderem aqui o cenário, tá? Disse Noemi às suas 2 noras: ide e voltai, cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo, que são os filhos, né? E o marido. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. Quer dizer, procure um marido para vocês. Vá viver a vida de vocês, porque eu estou indo embora. Noemi estava dizendo isso. E aí as 2 beijaram a Noemi, levantaram a voz e choraram e disseram a Noemi. Olha só que sogra boazinha, tá? Olha só como que Noemi era boa sogra. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. As noras não queriam ficar ali, elas queriam ir com Noemi, as 2. Porém Noemi disse: tornai-me as filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai filhas, volte filhas minhas, ide-vos embora. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, vocês iam esperar até que eles viessem a ser adultos para vocês terem os meus filhos como marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa, olha só o que agora a diferença, tá? Orfa, quando ela disse assim: eu não tenho mais nada, eu não tenho chance nenhuma de te dar um marido, eu não tenho nada para te dar. Aí a Orfa vira, fala assim: então eu vou beijar a senhora. E beijou Noemi e voltou, ó. E voltou. E Orfa beijou a sua sogra, aqui no versículo 14. E Orfa beijou sua sogra,
porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada. Aí Noemi fala assim para Ruth: Ruth, voltou tua cunhada para a casa dos seus pais, vá você também. Aí disse, porém, Ruth: vamos parar aqui um pouquinho e falar um pouquinho sobre Orfa. As duas eram noras de Noemi. As duas eram. Orfa, ela volta, por quê? Por que você acha que Orfa volta naquele momento? Porque ela avalia e fala assim, Noemi não tem mesmo nada para me oferecer, e se eu passar dificuldade com ela, né? Olha só. E Orfa volta, porque naquele momento Noemi não tinha nada para oferecer. Então, observando aqui às vezes para nós, tá? Quantas vezes não temos o que oferecer para alguém e alianças são quebradas nesse momento? Você vale muito às vezes quando você tem dinheiro no bolso, você vale muito quando às vezes você está fazendo um bom churrasco na tua casa, você vale muito como igreja quando você quando os milagres estão acontecendo na vida das ovelhas, quando os milagres cessam, aí o que acontece? Te dou um beijinho, igreja. Tchau, tchau, vou voltar para minha cidade, vou voltar para Moabe. Quantos têm às vezes um coração de órfã e não de Noemi? Que só estão conectados a pessoas quando elas produzem o que as satisfaz. Nos momentos difíceis não querem ficar juntos mais. Quantos casamentos às vezes está desse jeito? Nos momentos bons que o marido às vezes tem um bom emprego, eu até fico com ele, mas se o emprego faltar... Não que o marido vai ficar também 5 anos desempregado, né, gente? Tá amarrado, né? Aí também... Mas... o seu Carlos Eloy, poxa... Seu Carlos Eloy, você é aposentado. Aí, o que acontece? Então, Orfa volta. E Orfa é muito interessante porque nos relatos históricos, muitos historiadores dizem que Orfa descendeu quem? Golias. Quem lembra aqui? Quem era Golias? O gigante. Golias era o gigante que lutou com Davi. E olha só que lindo, né? Aí Ruth no 1:16 até o 18 está escrito assim: disse porém Ruth, não insista para que eu te deixe. Olha só o que Ruth fala. Não insista para que eu te deixe e me afaste de ao pé de ti. Quer dizer, olha só, ela queria ficar muito pertinho dela. Porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que você pousar, dormir à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. Quer dizer, Israel, você, judeus, eu é o meu povo. Eu tomo posse. E o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, Noemi, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar isso. Então aí Noemi fala assim, não, chega. Eu sei que você está decidida a ir comigo. Agora, gente, quem era Noemi? Noemi era uma mulher desamparada, viúva, sem filho, sem destino, sem ter nada. Por que uma mulher como Ruth quis estar aos pés de Noemi? Gente, o mais lindo é que quando eu comecei a estudar, eu não sabia.
Mas os relatos judaicos de rabinos explicam, porque eles têm a essência, né, dos livros históricos lá. Nós temos o livro revelado por Deus, mas os contextos históricos estão lá. E ele falou que Ruth era nada mais, nada menos do que uma princesa. Ela era uma princesa. O que uma princesa vai querer com uma sogra velha, sem nada, sem casa, sem destino, sem filho, sem nada para oferecer? Nesse momento, Ruth tinha deixado seus deuses, tinha deixado seus costumes, tinha deixado seu povo, tudo por Noemi. Tudo por uma sogra. Sabe por quê? Porque ali havia lealdade. E o nome Ruth significa amizade. Olha só que lindo. O nome dela significa o quê? A identidade que Deus quer para a tua igreja. Amizade. Sermos amigos. E o que mais o diabo vai tentar fazer é o quê? Nos separar de Noemi. A quebra de aliança. Isso é muito lindo, gente. Por quê? Porque Noemi, aqui, ela representava tanto o Deus de Israel quanto Israel. Ela representava um povo. E hoje, trazendo aqui para nós, gente, tudo isso que nós fizemos aqui, por mais simples que fosse, foi para a glória de quem? Do Deus de Israel. Foi para Ele. E isso é lindo. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando que o Deus deles é o nosso Deus. O povo deles, através do sangue de Cristo, é o nosso povo. Onde eles forem, nós iremos. Nós vamos morar com o Senhor na glória. A promessa que era para eles é para nós. Né? Isso é um coração de Ruth. Agora, qual era o preço? Qual era o preço? Era o quê? Renúncia. Ela renunciou tudo por amar a Noemi. Agora, Ruth 2, nós já estamos encerrando. Ruth 2 diz assim, ó. E tinha Noemi um parente... Não, Ruth 2... é do 1 ao 9. E tinha Noemi um parente, seu marido, homem valente e poderoso. Da geração de quem? Da geração de quem? Era parente de Elimelec. Olha, ele ficou em Belém de Judá, tá? Olha aí, o cara estava rico, poderoso. Israel, ali Belém de Judá, já estava bombando do pão. E aquele que abandonou se lascou. É desse jeito que acontece. E aí ele diz assim: e tinha Noemi um parente, né, seu marido valente, geração de Elimelec, o seu nome era Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas. Gente, aqui agora, nesse momento, a Ruth já tinha chegado em Belém com sua nora. Ali elas já estavam morando de favor. E há uma cultura que até hoje judaica é muito lindo, gente. Quando vocês forem lá, vocês vão ver. É muito lindo. Por quê? Lá você pensa que as fazendas de plantações têm cercas? Não tem cerca. Não tem cerca. As fazendas são abertas. As plantações são todas abertas. Por quê? Porque elas são divididas em 5 partes. As partes laterais são as partes que os produtores, eles já plantam para que as pessoas pobres possam chegar lá e colher, sem ter que roubar a outra. Então eles pegam uma plantação, eles pegam assim, ó, gente, é muito lindo mesmo. Eles pegam uma plantação, divide-se assim, ó, aqui tem uma ponta, aqui tem outra. Aqui no meio tem uma parte, uma tira de plantação bem fininha. Essas 2 partes grandes aqui
são as partes que é para o dono da agricultura colher e vender, para ele ser o produtor. Essa parte do meio é a parte do dízimo para a casa do Senhor. Esse é para Deus, a primícia. O que está no meio, a melhor, é para Deus. E as laterais, eles deixam até hoje, para quem passa necessidade ir lá e colher. Olha só como é que eles fazem até hoje. E aí Ruth chegou nesse lugar onde estava já a cevada, já estava, os campos estavam brancos. Porque quando ela está no ponto de colher, ela fica clarinha. E aí fala, os campos já estão brancos, já está na hora de colher. Né? E é lindo, né? Porque nós estamos aqui, estamos brancos, no nome de Jesus, para Deus colher o melhor de nós, amém? E aí é lindo, por quê? Porque daí a Ruth fala assim, Noemi, você é de idade, eu não vou ficar aqui com o meu braço cruzado, eu vou à luta, eu vou arregaçar as mangas e vou trabalhar, eu vou lá e vou colher respiga, amor? Como é que era o nome? Rabisco? Respigo, né? Eu vou lá colhendo respigo, que era essa parte onde as pessoas muito pobres iam lá para colher. E aí, quando o Ruth chega lá, gente, eu até ri na hora que eu estava estudando sobre essa palavra. Porque não sei se vocês já viram já um vídeo dessas prefeituras quando fazem bolo de 60 metros para dar para o povo. Vocês já viram como é que acontece? Eles vão com bacia, com sacola, no final vira uma guerra de bolo, um joga bolo na cara do outro. Gente, a vez é do mais esperto. Não importa se vai estragar, importa é que eu ganhe a minha parte. Aí, vocês acham que Israel também não vai ter gente assim? Pode ter. E aí, só que quando Boaz está lá olhando para o povo, ele observa e fala assim, aquela é diferente. Por que, gente, que ela era diferente? Por quê? Ela era uma princesa, gente. Vocês acham que princesa vai entrar no pau quebrando tudo para poder pegar? Não, gente, a postura é diferente. Ela era uma princesa. E aí, isso é lindo, por quê? Deixa eu ver aqui se eu não me perdi. Se eu não me perdi aqui, por quê? Gente, eu parei em qual versículo aí? Quem tá aí atento? Hã? No 11? 2:2. Ah, tá, 2:2. Valeu, filhos. Aqui. E Ruth, aí a Ruth vira e fala assim, Ruth, 2:2. Deixa eu só voltar aqui para mim ver. 2:2. Ah, tá. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. Pois, e chegou e apanhava as espigas no campo após os segadores, caiu-lhe em sorte uma parte do campo, para você ver. Havia uma organização, tá? Não era qualquer campo que você entra, não. Há um sorteio e vai depender do lugar que você vai poder respigar. E caiu a sorte sobre ela de colher nos campos de Boaz, e que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores, o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles, o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os seus segadores, de quem é esta moça? Ô, gente, você acha que se a gente chegasse numa mesa daquela, de bolo de 60 metros, e uma pessoa tivesse uma postura de ir com um pratinho, e ali com um garfinho e pegar uma partezinha, enquanto estava todo mundo igual um doido querendo catar bacia de bolo, você acha que o que está lá liderando o negócio não vai chamar atenção? Vai chamar atenção. Foi o que aconteceu aqui. E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse, esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntarei.
E aí, ó, agora aqui o 9. No 8. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntais com as minhas moças. Quer dizer, nesse momento ele já mostra por ela uma proteção. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás delas, e não te dei ordem aos moços que não toquem em você. Tendo tu sede, vá aos vasos e bebe água que tirarem ali. Ruth era uma princesa. Vamos lá agora, quais são o que acontece aqui? Ruth chama a atenção de Boaz. Por quê? Porque ela era nobre. Ela era nobre. A nobreza, ela está, olha só, guarda isso daqui. A nobreza está na aliança, na lealdade e na honra. Se você for olhar um reino, ele só dura se houver esses 3 princípios, tá? Agora eu tirei uma frase do Google que eu achei muito, muito linda, tá? A virtude é o primeiro título de nobreza. A segunda frase que eu tirei foi: não existe nobreza sem generosidade. Como não existe vingança sem vulgaridade. Toda pessoa nobre é generosa. As pessoas que se vingam, as pessoas que têm inveja, que acham que só é o mundo é só delas, só elas podem ter, só elas podem ser. Não. Gente, quando eu estava aqui montando essa palavra, eu lembrei de um hino, um pedacinho dele, que não é nem pro meu tom, vai ficar feio, tá? Mas um pedacinho dele é assim, ó. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, com base em fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos lá. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, com base em fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Se você é generoso, se você é fiel, se você é leal, se você tem honra, se você tem aliança, você é um nobre. Você está preparado para encontrar com o teu noivo. As lições que nós aprendemos aqui, nessa segunda parte, são prontos para arregaçar as mangas e trabalhar. Um nobre, ele é trabalhador. Um nobre no reino de Deus também é um trabalhador. Ele se propõe a estar na seara do Senhor arregaçando as mangas. Ele não olha para os campos que já estão brancos e fecham os olhos e cuidam da própria vida. Vão para Moabe achando que ali vai ter melhor oportunidade. Não. Ele vive os princípios que o leva ao rei. Porque em si mesmo ele já é um nobre. O segundo ponto que nós aprendemos aqui: desinteressado por recompensa. A recompensa é para depois. O meu propósito é a generosidade. É suprir a falta. Foi isso que ela fez por Noemi. Noemi não tinha nada. Ela que a manteve, ela que a abasteceu. Terceiro ponto: ama pessoas e não usa pessoas. É diferente. O lindo
é que eu não sei se vocês viram. Gostaria que vocês abrissem nesse último. Eu gostaria de falar aqui só uma coisinha sobre o nome de Ruth. Não sei se vocês sabem, mas cada letra em hebraico, são várias palavras. Uma letra representa várias palavras. E quando estudando, eu vi isso daqui, eu achei poderosíssimo. Porque o nome Ruth, ele é composto por 3 letras. Resh, Tav e Vav. O Resh significa levantado, alto, cabeça. São várias palavras, mas o Resh, que o nome dela lido de trás para frente, é o quê? Levantado. Levantado. Porque Ruth, em hebraico, não tem o E, tem o H, tá? E por isso são 3 letras. Só contam as letras. Os nomes só são para as letras, não para as vogais. O Resh significa, uma das variantes é levantado. O Tav é prego. O Vav é cruz. Essas 3 letras. Então, na gematria, unindo o propósito do nome dela, está levantado por pregos na cruz. Oh, aleluia. Mateus 1:5. Abra aí rapidinho, filho, para mim. Mateus 1:5. Órfã voltou. Descendeu quem? Golias. Ruth perseverou, foi para Belém, para o Deus de Israel. Nasceu dela quem? Lá na frente. Nasceu a geração. Ela foi vó de Davi. Vó do rei Davi. Quem mata Golias? Davi. Isso é lindo. E de Davi nasce lá na frente, como tataravô, nasce, vamos aqui. Isso daqui, gente, os descendentes de Jesus, tá? Os descendentes de Jesus. E Salmão gerou Raabe a Boaz. A Boaz, e Boaz gerou de Ruth. De Ruth. Só tem 5 nomes de mulher na genealogia de Jesus. E um desses nomes é de uma moabita. A improbabilidade. Deus escreve certo por linhas tortas? Não, Deus escreve certo por linhas certas, mas quando o homem erra, ele ainda assim acha um plano para a salvação. Foi isso que ele fez na vida de Ruth. Foi isso que ele fez. A decisão que você toma hoje vai definir muito da tua geração lá no teu futuro, mulher. Pode mudar muita coisa no teu futuro. E como havia uma profecia, vai só o último texto, Lucas 9. O último texto para a gente encerrar. Lucas 9. Gostaria que chamasse, já falasse já para a Vitória, já está aí ok? Tá tudo ok? Fazendo um favor? Lucas 9. Pode abrir aí Lucas 9, 23, 26 para mim, filho? Como sobre os descendentes de Judá, que eram os dos Belém de Judá. Tá ok, filha? Obrigado. Já estava tudo pronto na profecia de Jacó. Jacó disse o quê? Sobre a descendência de Judá? Que eles teriam um reino eterno. Um reino eterno. E esse reino eterno veio através de Jesus. Esse reino eterno veio de Jesus. E eu gostaria de ler aqui, ó.
Sabe por que nós somos levantados por pregos na cruz? Porque quando Ruth descende Jesus, lá, sendo da geração de Jesus, você vê, Ruth veio muito antes, mas o nome dela já dizia o que ia acontecer na geração dela. Olha só que lindo. E o reino se tornou um reino eterno. Mas como que nós estamos realmente no reino eterno? Quando nós carregamos as características de Ruth. Ser levantados por pregos na cruz. Não pense que foi fácil ela abandonar tudo, sendo uma princesa. Ela seria aquela que daria sequência a um povo, a um costume. E ela quebra tudo aquilo. Com certeza ela foi odiada em Moabe. Com certeza ela foi crucificada em Moabe. Mas através dela, daquilo que era vergonha, foi transformado em dupla honra. Não será diferente conosco se nós formos levantados por pregos na cruz. Se você estiver fazendo a vontade de Deus e alguém chegar até você e te humilhar, te pisar, falar mal de você, te caluniar ou até mesmo tentar tirar a tua vida, e você estiver firmado verdadeiramente na palavra, siga em frente, porque o que está por vir é maravilhoso. É maravilhoso. E o próprio Jesus disse o quê? Em Lucas 9:23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, Jesus dizendo, se vocês querem vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua e siga-me. Pode continuar, filho. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, Elimeleque tentou salvar a vida dele, pensando no melhor. Orfa tentou salvar a vida dela, pensando no melhor, na visão humana, né? Nós vimos isso aí, né? E aí, olha só o que aconteceu. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim, olha só o que Ruth fez. Perder a sua vida, a salvará. Pode continuar, filha. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Pode continuar. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, o próprio Jesus. Quando vier na sua glória, quer dizer, não vai entrar na glória, e na do Pai, e na dos santos anjos. Tem vergonha do Evangelho? Não tem disposição a ser pregados por prego, levantados por pregos na cruz? Não quer sofrer por amor do Evangelho? Não defende a honra e a integridade de Belém? Não se mantém aliançado a Belém? Ou se mantém aliançado a Belém? Sua identidade é lealdade e honra? Está preparada para o noivo? Fidelidade, lealdade, misericórdia. Esse sim é o preparo que nós precisamos ter para nos encontrar com o Senhor. Essa é a primeira parte dessa palavra. E tem um teatro que eu gostaria que vocês assistissem, que fala sobre o desprezo pela noiva. O que você pode passar ao estar aliançado com Cristo? Como os outros podem te olhar? Como serão as crises e as lutas que estarão dentro de você? Eu peço nesse momento que apaguem as luzes. Vai cantar o hino de Ruth? Hã? Vai cantar o hino de Ruth? Não, hoje não. Não, assim não. Eu gostaria que a Vitória... aqui também acho que vai ser apagado. O moving vai ser colocado sobre, né? Vamos lá então. Filho, lembra o tom direitinho?
que a promessa dele foi feita. Mas eu tô arrumada há tanto tempo. Parece que tem mais de 2000 anos. Arrumada, adornada. E nada. Quantos olham pra mim e pensam: olha as vestes dela. Que vestido ultrapassado, fora de moda. Cadê a atualização? Cadê o novo? Cadê o glamour? Cadê o diamante? Cadê o brilhante? Olha esse véu ultrapassado. Essa tiara tão simples. A maquiagem parece estar vencida de tanto tempo que ela espera. Mais de 2000 anos adornada pra nada. Quantos olham pra mim e pensam: por que quando ela abre a boca é sempre a mesma palavra? Não muda, não tem algo novo, não tem atualização nas falas. Cadê o glamour nas frases de efeito? Cadê as frases de efeito que as pessoas olham e falam? Uau, que sabedoria, que conhecimento. Tá faltando algo novo, tá faltando algo mais especial. É a mesma palavra de mais de 2000 anos. Já tá todo mundo saturado, todo mundo cansado de ouvir. Mas se esquecem que essa palavra de mais de 2000 anos atrás é a palavra simples, mas é a palavra que se renova a cada manhã. Se esquece que essa palavra que me libertou, que cura, que transforma, que restaura muitas vidas. Se esquece que essa palavra que às vezes aos olhos dos homens é sem glamour, sem beleza, sem conhecimento, às vezes glamuroso aos olhos dos homens, é a palavra que transforma e liberta. É a palavra que todo dia que você abre de manhã, ela te restaura, ela te cura, porque ela se renova. Quantos olham pra mim e pensam: cadê os filhos? Cadê o marido? Cadê os amigos? Cadê a companhia? Ela tá sozinha. Quantas vezes ela se doou, quantas vezes ela chorou, por quantos ela lhe gritou, por quantos ela orou. E ela tá sozinha, sem ninguém. Todo mundo olha pra ela, nas escolas, nas igrejas, nas casas, nas ruas, e pensa: por que ela tá tão só? Ninguém quer estar perto dela? Ela é cafona demais? Cadê as pessoas? Cadê o povo que ela chorou, que ela clamou para estar junto dela? Ela está sozinha, sem ninguém. Mas se esquecem que tem um que nunca me abandona, que nunca me deixa, que é o meu noivo. Aleluia. É o meu noivo que nunca me desamparou, nunca me deixou só. É esse noivo por quem eu anseio, por quem eu desejo. É tudo por ele, pra ele. Que ele sempre tem muito mais pra mim. Não são as amizades da terra que vão suprir o amor e o carinho que ele tem por mim. Aleluia, Deus. Que vão suprir todo aquele desejo que eu tive de meu coração ser preenchido do vazio. Somente ele conseguiu. Vários podem pensar: ela precisa de mais. Ela precisa de muito mais. Mas se esquece que eu sei que tens mais. Eu sei que existe mais de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor
amor dele por mim me preenche todos os dias. Quantos olham para mim e pensam, ela trabalha tanto, ela corre tanto, ela luta tanto. Cadê a recompensa dela? Cadê o ouro? Cadê a prata? Cadê o diamante? Cadê a prosperidade? Cadê a recompensa por tanto choro, tanta dor, tanta luta? Mas se esquecem que a minha recompensa não vem nessa terra. A minha recompensa não está aqui. A minha recompensa é o meu noivo que está vindo me buscar. A minha recompensa é poder abraçar, beijar e um dia adorar Ele para a eternidade. Aleluia! Não tem ouro, não tem prata, não tem glamour, não tem prosperidade, não tem coisa da moda que pague a alegria de poder saber que eu vou encontrar com Ele. Que é a minha maior recompensa, meu maior tesouro. Quantos olham para mim e pensam, ela está desgastada, ela não tem nada para oferecer de riqueza. Para que eu vou estar perto dela? Para que eu vou me unir a ela se ela não tem nada para me oferecer? Se ela não tem nada para me dar de valor? Mas se esquecem que esses que me desprezam foram por esses que um dia eu ajoelhei. Foram por esses um dia que eu chorei. Foram por esses um dia que eu orei. Nas madrugadas que eu abracei, que eu dei o meu ombro para chorar, que eu falei, me abraça. Ei, pode chorar aqui porque eu tô aqui. Foram por esses um dia que eu não conseguia dormir. Foram por esses um dia que eu deixei de comer para dar de comida. Foram por esses um dia que eu deixei minha casa, meus filhos, meu esposo, para me poder cuidar, para me poder sarar as feridas. Foram por esses um dia que eu deixei de fazer aquilo que eu gostava, para um dia poder fazer aquilo que às vezes eu detestava, que era sentir dor. E esses olham e desprezam e falam, o que ela tem para me oferecer agora? Depois que saem do caos, olham pra mim e pensam, não tem mais nada pra me retirar dali. Eu já ganhei tudo que eu queria, agora eu vou mandar o pé. Agora eu vou olhar pra ela e vou dizer, ela é muito simples. Ela é desprezível. Olha as vestes simples, olha a coroa simples, olha o véu simples, olha a maquiagem simples. Eu preciso de mais. Eu preciso de algo atualizado. Eu preciso de uma coisa que chame a atenção aos olhos dos homens. Mas eu não deixo de orar, eu não deixo de buscar, eu não deixo de dar meu ombro para chorar por esses. Se um dia voltarem, eu estarei aqui de braços abertos. Se um dia pedirem ajuda, eu estarei aqui para abraçar, para dizer, ei, pode chorar aqui, pode vir até mim, eu estou aqui para cuidar de você. Porque um dia eu fui a que desprezou, eu fui quem colocou as pessoas no lugar onde elas não deveriam estar, por me usurpar delas. Eu fui um dia a noiva que estava dormindo, que não olhava com os olhos de Cristo, mas com os olhos de querer tirar algo, olhos aproveitadores. E um dia ele, o meu noivo, me encontrou e disse pra mim, ei, vista suas vestes brancas, se adorne, bote o capacete da salvação, a couraça da justiça, vá à guerra, pare de esperar pelos outros, comece a lutar, comece a marchar, comece a profetizar, comece a pregar. Eu preciso de trabalhadores, porque a seara é grande demais. A seara é grande demais e são poucos os trabalhadores. E eu arregacei as mangas. Essa noiva simples, essa noiva sem glamour, mas é essa noiva simples, sem glamour, que arregaça as mangas todos os dias, coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça e começa a marchar em direção à guerra, começa a caminhar em direção às almas, começa a lutar, começa a clamar por vidas, começa a clamar por mais noivas acordadas e adornadas, porque foi essa missão que Deus me deu, que meu noivo me entregou, e eu não quero decepcioná-lo porque ele não tarda, ele está vindo me buscar, e ele
Os campos estão totalmente brancos. A seara é grande. Os trabalhadores são poucos. E o noivo está à espera dos trabalhadores. O noivo está à espera dessa noiva que não para. Ele vem. Ele vem. Vem, minha noiva. Vem, minha noiva. Vem me encontrar. Vem me abraçar. Te farei minha noiva. Te farei minha noiva. Vem, minha noiva. Vem, minha noiva. Vem me encontrar. Vem me abraçar. Vem, minha noiva. Vem, minha noiva. Vem, minha noiva. A noiva que eu tanto almejei. A noiva que não se preocupa em manter-se atualizada ou se igualar com o mundo. A noiva que se preocupa em fazer aquilo que eu peço, aquilo que eu tenho mandado. A noiva que se prepara e se mantém firme, não se esvai com as riquezas mundanas. A noiva que me espera e me aguarda firme. Vem, minha noiva. Vem, minha noiva. Vem me encontrar. Vem me abraçar. Vem, minha noiva. Vem, minha noiva. Vem os viciados. Vem os viciados. Vem me encontrar. Vou te libertar. Te farei minha noiva. Te farei minha noiva. Vem, meninos de rua. Vem, meninos de rua. Vem me encontrar. Vou te abrigar. Te farei minha noiva. Te farei minha noiva. Vem, prostituta. Vem, prostituta.
amar, te farei minha noiva, te farei minha noiva. Igreja, eu queria que vocês se colocassem de pé. E vamos entoar uma canção para o nosso noivo, pois ele está nos esperando, ele está nos aguardando, e ele virá. Chegará um dia em que ele virá no piscar de olhos, e nós vamos cantar uma canção agora para o nosso noivo. Meu lindo noivo, meu lindo noivo, vim te encontrar, vim te amar, meu lindo noivo, meu lindo Jesus. Precisamos saber que lá fora tem pessoas viciados, prostitutas, meninos de rua, talvez mulheres que perderam seus casamentos, mulheres que estão em depressão, crianças que foram abusadas, que hoje se veem como nada e que precisam de Ruths que se coloquem na posição de cristãs e que falem: eis-me em mim, Senhor. As pessoas podem dizer coisas contrárias, mas eu estarei firme naquilo que eu sei que o Senhor já me falou. E eu vou cumprir o propósito, porque eu sei que quando o Senhor morreu crucificado naquela cruz inocente, sem nenhum pecado, sendo injustiçado, foi para me salvar. E todas as vezes que eu me colocar para morrer para as minhas paixões, para as minhas vontades, para aquilo que eu acho certo, e viver, Senhor, a Tua vontade, os Teus ensinamentos, e pregar a Tua palavra, mesmo que condenado, mesmo que injustiçado, mesmo que caluniado, nesse momento eu estarei também sendo levantado por pregos na cruz. Eu darei cumprimento ao Teu ministério, porque o meu propósito nessa terra é, no final, ser coroado por Ti. Existe essa canção, é Ele, e essa canção é uma canção muito forte, que eu creio que Ruth, ela estava gastando a vida dela por amor de Noemi. Você tem gastado a sua vida por amor de Cristo? Você tem gastado a sua vida por amor de pessoas? Pesquisando sobre o ministério de Cristo, depois que Jesus veio na terra e Ele morreu, logo depois veio a descida do Espírito Santo, e Estevão foi tocado de tal forma a morrer por Ele. Foi o primeiro a ser levantado por pregos na cruz. E o lindo que a palavra diz é que um dia nós receberemos a coroa. E coroa em grego se chama Stéphanos. E Stéphanos é Estevão. Todo aquele que se comportar como um Estevão, todo aquele que for levantado por pregos na cruz, todo aquele que sofreu
e viver para aquilo que o Senhor falou que seremos. Filhos do Altíssimo. Eu gostaria de chamar aqui o pastor Edmar, porque nós vamos fazer um ato profético, nem tinha falado com ele. Mas eu gostaria que você fosse primeiro ministrado por essa canção. Se você sentiu o desejo de se ajoelhar, de ir para o seu lugar, ou de ficar aqui e se derramar na presença de Deus, se você que está aí sente o desejo de se unir aqui nesse altar e falar assim: Senhor, eu sou o sacrifício, eu também quero ser levantado por pregos na cruz, eu quero dar cumprimento à tua palavra, eu quero dar cumprimento à tua mensagem na terra, porque eu sei que os campos já estão brancos, é época de colheita, e no final eu quero ser coroado, e eu quero ser coroado para a tua glória, Jesus. Receba, feche os seus olhos e comece a adorar com essa canção. Aleluia.
coroar cada uma delas. É um ato profético, né, representando o que está em Apocalipse. Aquele que vencer e for fiel até o fim, eu lhe darei a coroa. Existe uma coroa reservada para aqueles que amam a Deus. Um grande dia, Deus vai coroar cada um de nós. Colocará a coroa dizendo: você venceu e tem o direito de receber essa coroa, essa honra, ser reconhecido, será honrado. E quem vai colocar essa coroa sobre nós será o próprio Jesus. A Bíblia diz que Ele vai nos coroar. Esse ato de colocar a coroa é reconhecimento, é honra. Ele dando reconhecimento e honrando cada um de nós. Cada mulher aqui representa a igreja. Cada mulher representa aqueles que vão ser salvos. E esse ato de colocar a coroa sobre elas e ungir é um ato profético, dizendo que a igreja será coroada, a igreja será reconhecida, a igreja será honrada. Os dias estão nas portas, falta muito pouco. O convite dessa noite é para você que ainda não se rendeu, para você que ainda não se entregou, para você ainda que não se colocou diante de Deus e diz: eis-me aqui, eu quero receber essa coroa um dia. Eu sei que tem uma coroa preparada para mim, eu sei que tem uma honra para mim, na glória. E Ele faz o convite para você que está aqui nessa noite, que veio fazer uma visita, ou você que já vem visitando há algum tempo, mas ainda não tomou a decisão, ainda não se entregou, não se rendeu a Jesus. E isso não é um convite meu, é um convite do próprio Jesus, está na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos e do meu Pai que está no céu. Um dia, naquele grande dia, você será chamado, e Ele vai dizer: você me honrou diante dos homens, você me reconheceu diante dos homens, eu quero te reconhecer diante do meu Pai e dos anjos que estão aqui no céu. Mas Ele diz também ali: aquele que me negar diante dos homens, eu um dia vou o negar diante do meu Pai e diante dos anjos. E eu creio que você não quer ser negado por Jesus. Eu creio que você quer ser reconhecido diante dele naquele dia. Então hoje é um convite. Você não sabe o dia de amanhã, eu não sei o dia de amanhã. Talvez amanhã você não tenha tempo de fazer isso. Hoje Deus está te dando a oportunidade de você se entregar, de você o honrar diante dos homens. Porque tem gente que tem vergonha de levantar a mão e aceitar Jesus. Mas Ele não teve vergonha de ir para aquela cruz nu, diante de uma multidão. Ele foi pregado na cruz nu, diante de uma multidão, por amor a nós, por amor a mim e a você. Então eu quero te fazer esse convite, se você está aqui nessa noite e quer se reconciliar, ou quer entregar-se a Jesus, quer levantar a sua mão hoje e se render para Ele, eu te convido a você sair do seu lugar e vir caminhando até aqui. Vem aqui pelo meio, aqui eu tenho um tapete aqui. Vem até aqui pelo meio, eu vou orar por você. Quem quer ser? Quem quer nessa noite fazer isso? Para a gente poder encerrar, já orando pela sua vida, orando por você. Quem gostaria de fazer isso? Queria que a igreja estivesse intercedendo nesse momento, pedindo que Deus quebre toda a corrente de resistência, quebre todo o grilhão, todo o cadeado, toda a prisão espiritual que impede, toda a vergonha, toda a timidez caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que venha o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence, é Ele que convence o homem. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego diante de Ti, ó Pai, essa igreja mais uma vez em oração, e aqueles que aqui estão, ó Pai, nesta noite, que ainda não se renderam ao Senhor, que ainda não se entregou ao Senhor. Se existe alguma vergonha, alguma timidez, alguma limitação, ó Deus, que essa limitação venha cair por terra nessa noite. Porque o Pai não tem o porquê ter timidez do Senhor, ter vergonha disso, ó Pai.
ter algum bloqueio, Deus, somente espiritualmente. Mas nós oramos nessa noite pedindo que o Teu Espírito Santo visite o coração, quebre todas as correntes, quebre todos os bloqueios, quebre, Senhor Deus, todos os impedimentos e dê liberdade. Comece a trazer a liberdade, libertando, colocando em liberdade os cativos. Pois a Tua palavra diz que foi para isso que o Senhor veio, para botar em liberdade os cativos, dar vista aos cegos e libertar, ó Pai, os Teus filhos. E assim eu oro nessa noite em nome do Senhor Jesus.